Linha Diversa de volta, agora 11 horas e 45 minutos. É a hora da gente ir direto para a nossa redação com a Renata Monteiro, que já está trabalhando no Diversa em Rede de hoje. Renata, o que o pessoal de casa vai poder conferir no nosso jornal hoje? Vamos lá, Mariana. Bom, a gente vai falar sobre aumento da mensalidade escolar, tá? Muitos colégios reajustaram o preço das mensalidades acima até da inflação. Então, os nossos correspondentes, inclusive, vão trazer essa realidade aqui para a região, hein? Será que aumentou por aqui também? Bom, a gente vai falar também sobre a Operação Natalina da Polícia Militar, que já foi lançada em Belo Horizonte e também em Juiz de Fora. Essa operação, para quem não sabe, ela busca, na verdade, garantir um ambiente mais seguro aí, porque vem as festas de final de ano, né? Vamos falar também sobre um assunto muito importante, que é o furto famélico. O furto famélico é praticado, na verdade, por quem quer comer. E isso, gente, esse tipo de furto aumentou aqui no Brasil. Será que tem a ver aí com a questão da fome, né, que também cresceu por conta da pandemia? Os nossos correspondentes vão trazer essa discussão para o jornal hoje. A gente vai falar também sobre a gente vai mostrar também sobre uma matéria muito legal, que são sobre os brechós infantis. Legal também que está crescendo, tá? No Brasil, os brechós infantis, e os nossos correspondentes vão falar sobre esse mercado aqui na região. Será que também está crescendo por aqui? Tudo isso e muito mais, né, gente? No jornal Diversa em Rede a partir das 6 da noite, nessa terça-feira. Meninas, é com vocês. Obrigada, Renata. Olha, esse negócio dos brechós infantis é muito legal, porque realmente é uma coisa que muita gente não para pensar, mas criança usa roupa por muito pouco tempo, né? Então, eu acho muito legal, eu vejo, né, mães, a minha mãe mesmo, quando teve meu irmão mais novo, ela comprava e vendia roupa muito no brechó infantil. Então, eu acho que é um assunto bem legal, que às vezes muita gente nem parou pra pensar. Você acha roupas novinhas ali, porque a criança usou 2 meses, depois parou de usar, né? Então, tô curiosa pra ver essa matéria. É isso aí. Obrigada, Renata. Amanhã você volta com a gente com mais informação. E pro pessoal de casa, é claro, fica de olho na nossa programação hoje, mais tarde, às 18 horas. Tem Diversa em Rede com tudo isso que a Renata adiantou pra gente. Muita informação e notícia. E aqui no estúdio a gente continua a nossa entrevista com a advogada Letícia Cel, que está aqui, né, esclarecendo pra gente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, toda a sua aplicação e também a importância, né? Letícia, dando continuidade então ao nosso bate-papo, eu queria saber por que essa lei ela é recente, né? Então, assim, por que demorou tanto? Foi do nada, foi um insight, assim, como que a gente ainda não tem uma lei dessa? Como que foi esse processo da Lei de Proteção de Dados? Então, a lei é recente aqui no Brasil, mas quando a gente analisa no mundo, a primeira lei de proteção de dados foi na Alemanha de 1975. Então, desde aquela época já se falava da importância de se proteger os dados. E a LGPD surge aqui por causa dessa pressão mundial mesmo, porque os países de fora que já tinham legislação, eles exigem que o país com que eles compartilham dados tenha o mesmo nível de proteção que eles têm. Então surgiu uma pressão externa mesmo para o Brasil se adequar e ter uma legislação compatível com a deles para ter essa transação de dados, seja no comércio, seja para questões políticas. Então tinha essa necessidade. Então a nossa LGPD surgiu atrasada, né? Ela é de 2018, ela passou a valer em 2020 e bem atrasada. Nossa, muito atrasado nisso, porque a gente... Se for falar só do mundo digital, que eu acho que é algo que com certeza colaborou para que os dados circulassem muito mais, e já não é tão recente assim, a gente já tem a internet, dados circulando pela internet há muito tempo, então realmente, assim, né? E a gente vê que lá, como você falou, na Alemanha, gente, em 1975 já estavam pensando nisso, e a gente aqui só foi botar isso em prática ano passado. Então, realmente, 2018, aí, né? a gente estava atrasado aí, realmente, e eu acho que já estava mais do que na hora, né? E para seguir com a nossa pergunta, eu quero saber, né? Eu acho que o pessoal de casa deve estar se perguntando, beleza, muito legal esse papo todo, mas o que eu faço se eu tiver os meus dados vazados? Então, a gente existem vários tipos de vazamento, porque o certo seria, se seus dados são vazados, a empresa entrar em contato com os titulares através de e-mail, aí depende da empresa, e informar que houve um vazamento de dados, ou na imprensa falar, teve um vazamento de dados. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, assim, um órgão que auxilia muito o titular de dados é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é um órgão federal, e lá tem um campo de você poder fazer algumas denúncias, você fazer reclamações de empresas, de casos que aconteceram lá. Além disso, o PROCON atua muito junto, porque a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor é muito parecido, né? A base de tratamento, então o PROCON recebe denúncias também, faz investigações, já autuou algumas empresas, então são esses dois órgãos que são os principais. A Mariana perguntou, né, o que fazer caso tenha os dados vazados, mas como que a gente identifica esse vazamento?
A gente, inclusive, já conversou aqui nessas ligações, e-mails. Existem outras formas para a gente entender que isso talvez seja aí um sinal que a gente teve os nossos dados vazados? A questão de clonagem igual eu falei, clonagem de cartão. Se seu cartão foi clonado, você pode saber que teve algum vazamento de banco de dados. Essas ligações, os e-mails, tem celulares que já informam quando você vai colocar uma senha, fala para você mudar a senha porque aquela senha pode ter tido algum comprometimento. Então são essas questões que são avisadas, mas eu repito, o ideal e a lei exige é que as empresas informem, seja diretamente para o titular, seja através da imprensa, que teve um vazamento de dado para que o titular possa se proteger. Porque as empresas acham que, vou falar que teve um vazamento de dados, é ruim para minha imagem. Não, mostra que você se preocupa com o seu cliente ou com o seu funcionário, que você está dando cartas para que eles possam se proteger. Eu queria puxar agora um gancho que eu fiquei pensando, que é a publicidade que aparece, porque quem nunca também, a gente estava falando aqui sobre algum produto, aí vai e aparece o produto pra gente, ou então essas propagandas bem direcionadas para o gosto da pessoa. Isso é uma coisa que está dentro da lei, né, algoritmos, ou isso também pode ser talvez dados seus que estão sendo usados aí para um consumo maior, alguma coisa assim? Isso são os dados com algoritmo, igual falei que a gente está dando dado o tempo todo, você pega seu celular, o microfone está coletando dado o tempo todo. Então, se a gente começar a conversar aqui sobre um produto, certamente quando você pegar o celular vai ter ali a propaganda daquele produto que você nem pesquisou ali. Então, foi uma forma de compartilhar dados do seu celular e ele compartilhou dados com empresas que voltaram a propaganda para você. Então, esse que é o problema, porque assim, os nossos dados ficam circulando e a gente não tem essa informação. Não é que é para proibir esse compartilhamento, essa transferência. Pode acontecer, mas a gente tem que ser informado. Porque nesse caminho vaza um dado, tem algum problema e você não está nem sabendo. Para você, seu celular está na bolsa e você não estava entregando os dados. Então, está tudo ligado mesmo ao algoritmo e os dados. É esse tipo de coisa que a gente está concordando quando a gente clica no li e aceito sem ler, a gente está aceitando a fornecer esses dados que a gente vê, né? A gente fala, ai meu Deus, eu tenho essa propaganda aqui que eu nem falei que eu queria, mas como é que fizeram? Mas você mesmo já aceitou dar aquele dado, mas você não leu lá, então é assim que funciona? Exatamente. Tem os casos que não te informam de forma alguma, empresas que estão totalmente desadequadas, né, que não informavam do jeito que estava, e tem esse caso também, que você concorda ali, você compartilhou os dados, você compartilhou os cookies, todos os cookies, então ali eles estão montando o seu perfil para fazer essa propaganda direcionada para você. Um dado muito importante que a gente tem é o CPF, né? Através dele dá para acessar aí várias informações. A gente, inclusive, já trouxe esse tema quando a gente trouxe aqui no programa a respeito do Pix, mas eu acho importante a gente reforçar. O Pix tem várias outras chaves, né? Ele te dá várias opções. Evitar, então, também colocar o CPF para, né, passar aí para as pessoas, né? Com toda certeza. Colocar ou aquela chave aleatória, ou então colocar um e-mail, que é um dado que não te expõe tanto, mas o CPF te expõe muito. Então, evitar entregar o CPF assim, do jeito que entrega, né? Porque a gente compartilha a chave Pix com todo mundo, né? Então, o ideal é que não seja o CPF. E o ideal é sempre trocar também essa chave Pix. De tempos em tempos, você trocar tanto a chave Pix como as senhas também, de todas as senhas do computador, dos aplicativos. O ideal é sempre trocar. Um pouco dentro desse assunto, né? Uma coisa que eu faço, eu tenho um e-mail próprio só para fazer inscrição em sites. Por exemplo, se eu vou fazer site, me inscrever em um site de compras, por exemplo, eu tenho um e-mail só para isso. O motivo principal é para não encher a minha caixa de mensagem com propaganda, né? Porque sempre, né, se você se inscreve num site para poder fazer uma compra, você fica recebendo ofertas depois, e para isso não se misturar com meus e-mails mais importantes, eu fiz um e-mail separado para isso. Mas isso pode, de alguma forma, também acabar protegendo dados ou não tem nada a ver? Com toda certeza, protege do seu e-mail não vazar. Por exemplo, no e-mail profissional você pode ter dados que você recebeu um contrato, alguma coisa. Então, se esse e-mail profissional vazar, vai ser mais dados que vão estar ali correndo em risco. Então, o ideal é ter também. Quem usa muito celular profissional, ter uma conta profissional e uma conta pessoal, para não correr aquilo de você estar em casa com seu celular profissional, o seu filho pega e ele tem acesso a um contrato ou um exame médico, no caso de médicos que usam muito celular. Então, assim, sempre separar é o ideal, é uma forma de proteger. Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter cuidado e, assim, a gente está exposto o tempo todo, a gente não para pensar, mas está o tempo todo acontecendo. E o que é tratamento de dados? O tratamento de dados é toda a utilização do dado, desde a coleta do dado, compartilhamento, armazenamento, exclusão, tudo que se faz com os dados é chamado de tratamento de dados. Agora, o que acontece com as empresas que não cumprem, que não se adequam ao LGPD? Como você, né, o que vai ser as consequências para essa empresa caso, né, seja descoberto ou seja denunciado que elas não estão cumprindo essa lei? Então, a LGPD ela prevê alguns tipos de sanções que vão desde uma multa, que é de 2% do faturamento, podendo chegar até 50 milhões,
E as pessoas assustam muito com a multa, mas eu falo que as outras penalidades são muito piores, que ela pode bloquear ou suspender por um período de até 6 meses o acesso ao banco de dados. Então, assim, uma empresa que não utiliza o seu banco de dados, ela não funciona. Se você parar para pensar, o ponto do funcionário é um dado. Imagina uma empresa que teve bloqueado seu banco de dados e não pode acessar o ponto do funcionário, o funcionário não pode trabalhar e a empresa não pode funcionar. Além disso, tem a questão da publicização também, de você ir na mídia e falar que aquela empresa não cumpre com a LGPD, que é uma propaganda muito negativa para a empresa. Então, são esses tipos de sanções. E, além disso, também antes, porque as sanções LGPD elas começaram a valer esse ano, em agosto de 2021. A lei começou a valer ano passado, teve um período para ir se adequando. Só que antes dessas sanções, muitas pessoas já foram buscar na justiça reparação por indenizações por causa de mau uso dos dados. E, como eu disse, também o PROCON também vem autuando e multando. Então, tem todas essas frentes de penalidade ali, além dessas previstas na lei. São várias as consequências, né? E que bom, porque realmente vazar os dados é uma coisa muito séria. E pra gente ir caminhando aí pro nosso fim do nosso bate-papo, quem fiscaliza, então, a adequação à LGPD? É a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, ela tem um site excelente, que é anpd.gov.br, que é muito explicativo. Então, tem muito conteúdo informando para pequenas empresas, informando para os titulares de dados seus direitos. Então, é bem legal de acessar, porque é muito assim, é educativo mesmo. O foco dela é educar mesmo as pessoas nesse primeiro momento. E ela que fiscaliza. Além disso, o PROCON também auxilia. Então, as pessoas podem denunciar o PROCON. Entendi. Olha só, muitas informações muito úteis pro pessoal de casa. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também, a Roberta também, né? A gente conversa muito sobre isso aqui. E tava engraçado de ver a nossa cara enquanto você tava falando, que a gente tava pensando, né? Assim, Sim, nossa, isso já foi assunto dia, aqui entre sim. nossa, inclusive uma coisa que a gente sempre comenta aqui foi o dia que eu falei com a Júlia, né, que é da nossa equipe, que eu queria comprar um patins e começou a aparecer no Instagram dela propaganda de patins. Então eu acho que isso é um exemplo, assim, de como que essas informações que a gente fornece sem perceber são usadas, né, o tempo todo e como que isso impacta a nossa vida, que a gente realmente não para pensar de várias formas, né? Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, pela oportunidade. E é isso que é o ideal, a gente informar as pessoas sobre a LGPD e sobre a importância dos dados. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. E o Manhã Diversa de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação nessa terça-feira com a gente. E não se esqueça de ficar ligadinho nas nossas redes sociais da TV Diversa. É isso aí, Mari. Por lá você fica sabendo dos temas da semana e pode mandar suas perguntas para os nossos entrevistados. Fique agora então com o programa Parques do Brasil e logo mais às 6 da noite tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Então, até lá! Tchau.